partir dessa coletividade de curadores, ao lado, evidentemente, da equipe do Instituto Moreira Salles, nós construímos para vocês essa exposição Pequenas Áfricas, o Rio que o Samba Inventou. Uma exposição que, a rigor, conta as histórias de um Rio de Janeiro que é construído pelas sociabilidades dos descendentes de africanas e africanos que foram escravizados e que construíram a experiência do samba urbano carioca. Porque no samba nego tem patente, tem melodia que maltrata a gente. Grande desafio, né? Colocar um século em 2 andares desse instituto, né? Então, assim que você entra, a gente tem uma monotipia enorme, megalomaníaca mesmo, sabe? Do Carlos Vergara, como deve ser. Uma monotipia feita nas pedras do Cais do Valongo. E a gente termina, né, no 8º andar com uma árvore genealógica de raízes profundas representando a ancestralidade que é o samba. É claro que passando por tudo isso a gente tenta contar esse um século, né? Que vai desde a gravação mais ou menos ali pelo telefone, mais ou menos 1916, 17, e termina, na verdade a gente não termina, eu digo que a gente não termina, porque aí a gente se abre depois nessa grande árvore frondosa, nessa árvore ancestral, mas que é essa árvore da vida, né? É essa relação, né, do devir e da continuidade, né? Um pouco do que a gente apresenta aqui é um pouco de lançar luz, né, de dar maior visibilidade para os sambistas. Quem eram os sambistas, quais eram esses nomes dos sambistas de primeira hora, né, que formularam o samba e que formularam principalmente as escolas de samba do Rio de Janeiro, que nasceram ali na década de 20, na década de 30 e formularam, acho que, um modelo muito potente, né, de instituição cultural que estava pensando não só a cidade do Rio de Janeiro, mas estava pensando o Brasil de modo geral, esse lugar, né, do negro no pós-abolição, e foi um modelo que se espalhou para outros estados, né, para São Paulo, para Minas Gerais e para outros tantos estados no Brasil e até para fora, né, do Brasil. A gente tem escola de samba hoje no Japão, na França, na Itália e em diversas partes do mundo. Entender a potencialidade das escolas de samba para traduzir o Brasil, para explicar o que representa a cultura brasileira, é necessariamente falar de como essas escolas de samba nasceram pelas mãos desses descendentes de escravizados da primeira hora, né, do pós-abolição brasileiro, Paulo da Portela, Cartola, Ismael Silva e tantos outros, né, que fortaleceram essa cultura. E hoje também é compreender como essas escolas de samba continuam representando as camadas pobres e negras da população brasileira. Então, quando a gente está falando da escola de samba, a gente está falando por luta por direitos políticos, por busca de cidadania e afirmação social, cultural negra no Brasil. É uma exposição que está se propondo a repensar o nascimento do samba e o desenrolar do samba no Rio de Janeiro, mas sem deixar de lado também uma dimensão que nem sempre é tão bonita da nossa história, que é a dimensão da escravidão. E é justamente nesse aspecto que eu acho que contribui com a exposição, no sentido de trazer uma parte que é constitutiva da história do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, que é o peso da escravidão, né? Então, o Valongo, a gente pegou o Valongo como esse epicentro para pensar a vinda de africanos escravizados, esses homens e mulheres que constituíram as pequenas Áfricas, não só no Rio de Janeiro, mas sobretudo no Rio de Janeiro, e que também deram um outro tom, um outro ritmo, uma outra cadência para a cidade e para a própria construção da identidade brasileira. É uma exposição que trata um pouco, então, desse passado pesado e violento do Brasil, mas que fala também e, sobretudo, da volta que a população negra deu com aquilo que lhe foi imputado por meio de um sistema de violência e de opressão, né? E uma das respostas mais bonitas, e essa nem é uma frase minha, uma frase de um sociólogo estadunidense chamado Du Bois, é justamente a música. A música é o grande presente que a população negra lega para a humanidade, e com o samba não foi nem um pouco diferente. E essa exposição, em grande medida, conta a história desse presente
né, nos seus diferentes tempos, para pensar não só como que a presença, ou as presenças africanas foram fundamentais para a construção desse ritmo e para as mudanças que a cidade sofreu, mas sobretudo na própria ideia de Brasil que a gente tem hoje. Pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questiona. A expressão pequena África, né, ela foi cunhada ali naquele período do pós-abolição imediato, final do século XIX e início do século XX. Na verdade, a expressão era uma África em miniatura. Como Heitor dos Prazeres olhava para o centro da cidade, para a Praça 11, a zona portuária, aqueles arredores, e via aquela negrada nas ruas. Então imagina, a gente está falando de um pós-abolição, a gente está falando de uma comunidade negra que está nas ruas, que está trabalhando, sabe, que está lutando por sobrevivência, que está criando as sociabilidades na cidade do Rio de Janeiro, que está misturando o trabalho e o lazer no mesmo espaço, né? Então, a gente flexiona, essa seria a Pequena África inicial, mas assim, o espaço-tempo da Pequena África, pensando no Rio de Janeiro, ele não dá conta da potência do que são essas grandes Áfricas que compõem a cartografia negra deste país. Não só da cidade do Rio de Janeiro, mas se a gente for pensar São Paulo, eu que sou uma carioca morando em São Paulo, então se a gente pensa São Paulo, se a gente pensa Salvador, se a gente pensa Recife, Olinda, enfim, a gente tem grandes Áfricas. A gente tem uma comunidade negra organizando cidades, organizando sociabilidades, organizando instituições, né? Eu costumo dizer que, às vezes, uma quadra de uma escola de samba, dependendo do território onde ela está, ela é a instituição mais sentida pelaquela comunidade, pelos arredores. Né? Então é importante a gente pensar que instituição é essa? É escola de samba. Aliás, escola, né? Olha, assim, um compromisso pedagógico, sabe, educador, civilizador de educar pelo samba. Então é isso, é flexionar as pequenas Áfricas e provocar essa cartografia negra, esse olhar para as cidades negras. Ai, 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 viva o nosso carnaval sem rimar. A exposição reúne uma multiplicidade de materiais, desde fotos de grandes fotógrafos da história do samba, como Walter Firmo, até objetos absolutamente fundamentais na trajetória de grandes sambistas. E é uma exposição sonorizada. Você pode escutar, inclusive, os sambas, depoimentos, tem muita coisa. Então, essa multiplicidade também faz de Pequenas Áfricas uma exposição que me parece que é muito atraente para quem já conhece a história do samba, mas também para quem ainda não conhece e quer entrar nesse fantástico labirinto de construções sonoras, visuais, que representam a história do samba carioca e brasileiro.